Vamos começar aqui mais um episódio do nosso programa, né, do podcast do Desenvolvedor Disputado. Lembrando que aqui nós discutimos aqui estratégias da sua jornada para você se tornar um programador disputado, do tipo que pode escolher aonde vai trabalhar. Eu sou José Castilho e o tema aqui da nossa live de hoje é como criar um aplicativo do zero e vender ele, antes mesmo dele estar 100% pronto. Tá aí uma grande oportunidade para quem quer se tornar desenvolvedor, além de você ganhar uma grana, né, com um trabalho e tal, valor hora de trabalho, você também pode ganhar uma grana com o aplicativo. Você pode criar um app e fazer uma grana com ele. O que significa criar o próprio aplicativo e ganhar dinheiro com ele? O que eu estou falando aqui é de você mesmo criar um próprio app que você possa vender e receber uma grana mesmo sobre as pessoas que utilizam o seu aplicativo. Sejam elas empresas, sejam pessoas comuns, como eu e você, pessoas que, por exemplo, da mesma forma como nós usamos o Instagram, o Facebook, o Netflix da vida, você pode criar um software, um aplicativo com utilidade que você possa cobrar pelo uso. Então, esta é uma real possibilidade nesse nosso mundo tecnológico. Então, se você ficar ligado e seguir algumas dicas aqui que eu vou dar, você certamente pode criar também essa possibilidade aí para sua carreira, mesmo que talvez hoje você nem saiba programar nada ainda. Você fica ligado, você aprende a programar e você já vai desenvolvendo aí um próprio sistema, um software que você vai poder ganhar uma grana com ele e não só depender aí de repente ter um emprego ou prestar consultoria. Beleza? Só lembrando que quando eu falo de ganhar dinheiro com aplicativo, não estou falando de você prestar consultoria e receber uma grana por isso. Não. O que eu estou falando aqui é de você, de fato, criar o seu aplicativo, colocar o preço no seu app, deixar essa parada no ar rodando e ganhar grana mensalmente ali das pessoas que utilizam o seu software. O como você vai aprender. Belezinha? Galera, por que criar o próprio aplicativo para ganhar uma grana é uma grande oportunidade? Olha só, se você parar para analisar, grande parte dos aplicativos hoje em dia, eles nasceram dessa forma. Alguém, um dia, teve uma ideia de resolver um problema, essa pessoa foi lá, fuçou, aprendeu como fazer, aprendeu muitas vezes até a programar para poder criar aquela parada, foi lá, criou, e aí começou a vender, comercializar esse negócio. Se você pegar, por exemplo, iFood, o próprio Google, o próprio Facebook, Uber. Eu estou falando de grandes, tá? Mas todo projeto grande, um dia começou pequeno, nasceu de uma ideia de uma pessoa que pensou em resolver um problema. Então, assim, o que eu estou falando aqui não é blá, blá, blá. É fato. Se você se aplicar e você tiver o desejo de um dia criar isso, eu tenho certeza de que se você focar em resolver um problema real, que as pessoas precisam de solução, isso pode sim virar um software que você pode ganhar uma boa grana com ele. Por exemplo, para a galera aí que já participa dos meus treinamentos, sabe, por exemplo, ali, eu tenho um aplicativo chamado Estude de Onde Quiser, que é uma plataforma ali de estudos online, né, para a galera aí que faz os meus treinamentos. É um aplicativo, por exemplo, que está em desenvolvimento, que em algum momento eu vou comercializar ele com outras empresas, ok? É uma ideia, por exemplo, é algo que eu mesmo venho desenvolvendo já há algum tempo, como um projeto próprio para resolver um problema que ninguém nunca resolveu, ok? Se você pega, por exemplo, um iFood, o iFood nasceu do quê? Do problema de as pessoas poderem ali receber o pedido em casa, poder pagar pelo próprio celular, não ter nem que ficar carregando, o entregador ficar carregando maquininha para poder fazer o recebimento, e principalmente também
para os donos de restaurantes terem um controle a respeito das vendas, um controle do recebimento, um controle sobre as entregas. Entende? Tem todo um aparato ali que esse software resolve, por isso que ele bombou tanto. O Google, por exemplo, resolve um problema. Qual que é o problema? As pessoas querem encontrar informação. Então, o Google criou mecanismos de indexar essas informações e tornar fácil para que eu, você, qualquer pessoa comum consiga ir lá, digitar e encontrar o que ela está procurando. Entende? A ideia é razoavelmente simples, porém por trás lá tem toda uma construção violenta, complexa para poder fazer. Só que essa coisa complexa começou simples. E todo projeto começa assim. E eu vou falar a respeito disso aqui hoje, porque existem estratégias, tá, para a gente fazer um sistema, comercializar ele antes mesmo dele estar pronto. E você mesmo autofinancia o desenvolvimento dele se você utilizar desta estratégia. Aí eu sei que você pode até estar se perguntando assim, cara, mas, para eu criar o meu app, eu preciso ter muita grana, eu preciso ter grana para poder me bancar. Então, não necessariamente. Você pode se bancar sim, bancar o comecinho do projeto, a fase de fazer o protótipo, que eu vou comentar um pouquinho a respeito disso justamente agora, que você pode, por exemplo, criar a sua ideia, botar no papel, já vender essa ideia para alguém que precise dessa solução e ser muito franco, falar, olha, eu vou levar X tempo para colocar essa parte minimamente aqui viável, que pode resolver um problema que é muito importante para você. Você topa? A partir do momento que você conseguir vender uma ideia desse jeito, significa que isso tem um potencial de ser uma excelente ideia. Porque, olha só, a galera acha que para você ter um software de sucesso, você já tem que ter ele pronto. Quando, na verdade, o software de sucesso ele resolve um problema real, que a dor está latente, que o empresário, as pessoas que lidam com aquele problema não conseguem mais viver sem ter uma solução. Então, quando você oferece uma possível solução para aquela pessoa, ela fala, putz, cara, se isso funcionar, vai resolver minha vida. A pessoa pode começar a te pagar já para você resolver esse negócio, para você desenvolver. Isso é o que a gente chama de MVP, tá? MVP, na verdade, é o seguinte, você, por exemplo, você pega lá, em cima da sua ideia, do que você precisa resolver, você conversa com potenciais clientes, ou seja, pessoas que têm aquele problema, para saber se aquele problema é grande o suficiente para ela tirar dinheiro do bolso dela, pôr na sua mão para você começar a resolver aquele problema para ela. Se for um problema tão dolorido a ponto dela tirar o dinheiro do bolso, colocar na sua mão para você começar a desenvolver aquele negócio, significa que isso aí tem um mega potencial. Caso contrário, talvez você esteja viajando na maionese ou talvez você esteja focando no problema errado. Então, o segredo para você, dessa área, né, de desenvolvimento de software, para você emplacar num aplicativo, é você realmente achar um problema que tem uma dor muito latente, ou seja, que as pessoas não aguentam mais viver sem uma solução, e aí você propõe uma solução para aquilo. Que aí as pessoas vão te financiar. Esse é o poder. Você não tem que se preocupar no começo em ganhar grana, em ficar rico com isso. Não. Você tem que se pagar, bancar os custos e colocar aquela solução para funcionar. Depois, com os próximos clientes, você começa a ganhar uma grana. Aí eu sei que, de repente, você pode também pensar assim, falar, cara, mas eu não tenho nenhuma ideia de que app que eu poderia fazer, o que eu posso resolver. Então, olha só que sacada. A partir do momento que você sabe disso, e você tem que começar, a partir de agora, a ficar antenado. O que as pessoas estão fazendo? Quais são os problemas que a gente está enfrentando? Por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a ver uma reportagem sobre um aplicativo que foi construído lá na China para poder controlar a disseminação do coronavírus. Tipo, é uma paradinha que é um aplicativo que todos os lugares lá tem um QR Code único
Toda vez que você vai entrar num lugar, você é obrigado ali a bipar antes de entrar, porque senão você não é autorizado a entrar. E você bipou, o aplicativo sabe que você está ali. E aí, com isso, o que eles fazem, né? Eles têm acesso às informações de todo mundo que foi a determinados locais, e quando uma dessas pessoas tem, por exemplo, ali, Covid, ou está com suspeita de, já tem o acesso ali e avisa todo mundo que teve em contato com aquilo ali em X período, por exemplo, nos últimos 2 dias ou no último dia. São pessoas que têm um alto risco de contaminação, então essas pessoas já podem se isolar. Então, dessa forma, a China, por exemplo, conseguiu ter um plano de ação até que eficaz, né, no controle do coronavírus. Eu não estou aqui para falar que isso foi a solução, não foi, não. Mas está aí uma ideia, que alguém teve essa ideia, foi lá e resolveu. E, por exemplo, aqui no Brasil, não estou vendo ninguém fazer nada. O fato você tem que ficar ligado, ver qual que é o problema, e aí, em cima disso, você desenha uma solução. Você tem que pensar, e se? E se pudesse fazer isso? E se eu pudesse fazer aquilo? E se eu tivesse um sistema desse aqui no Brasil? Entende? Toda vez que você começar a ser curioso e ficar se perguntando, e se? E se pudesse fazer isso? E se pudesse fazer aquilo? Certamente, em algum momento, você vai encontrar um problema bom o suficiente para você começar a desenvolver um app. E aí você faz um protótipo, desenha um protótipo, claro, você vai aprender, quando você fala, putz, preciso aprender a fazer um protótipo, você pesquisa a respeito e, rapidinho você faz. São coisas que você não tem que gastar muita energia. Então, cara, uma ideia você desenvolve assim, ok? E depois você pode, por exemplo, putz, cara, preciso desenvolver, eu vou precisar de outras pessoas para desenvolver. Com a ideia na mão e com grana, você consegue fazer isso. Aprender todas as etapas da construção desse app. Beleza? E você, por exemplo, que está querendo aprender a programar, tá aí a sua oportunidade. Por quê? Você olha para um potencial problema, pode ser um problema da humanidade mesmo, e você se propõe a desenhar alguma solução. Hora que você coloca isso na sua vida como um problema que você tem que resolver, aí isso vai facilitar a sua vida na hora de procurar as coisas que você precisa estudar, as coisas que você precisa aprender para conseguir fazer aquela parada que você está se propondo a fazer. Coisas como você vai começar a se perguntar, putz, tá, e se fizesse um site? Como que eu vou fazer um site? Mas o cara precisa acessar do celular. Como que eu vou fazer um site que possa ser acessado do celular? Ou, mas eu quero que o meu software seja um aplicativo instalado no celular. Aí você pesquisa, como construir um aplicativo para celular? Entende? Tudo parte primeiro, você tem que ter um problema, a partir do problema você começa a pesquisar e você vai chegar em como você vai construir essa solução, tá? É assim que funciona o processo de aprendizagem também de construção de um bom desenvolvedor. É o cara que é curioso e ele sai pesquisando e desenvolvendo todas as etapas de desenvolvimento de um software. Beleza? E eu sei que talvez você também pode estar pensando, cara, mas para eu fazer um app e vender vai demorar muitos anos. E olha só, isso também não é verdade. Porque na prática, se você estiver aplicando essa estratégia que eu estou falando aqui, que inclusive é a estratégia base do Lean Startup, tem uma pancada de empresas que nascem aplicando essa metodologia. Se você pesquisar, por exemplo, Lean Startup ou a startup enxuta, você vai encontrar, por exemplo, tem livro para você aprender sobre essa metodologia, por exemplo, que eu estou comentando aqui. Tá aí uma dica de livro que você pode ler. É Startup Enxuta. Vai te ajudar. Aí você fala, cara, mas como que isso vai me ajudar a desenvolver aplicativo? Velho, quem quer ser um mega desenvolvedor tem que entender de processos, tem que entender de estratégias. E uma das estratégias de desenvolvimento de software que a galera usa hoje em dia por trás é a estratégia de startups. Que basicamente ali é criar protótipos rapidamente, validar rapidamente e corrigir os problemas rapidamente. Se resume a isso. É claro que eu não estou aqui para explicar essa metodologia
inteira aqui. Mas o ponto é possível, tem muita gente utilizando. A maioria das empresas de tecnologia, hoje em dia, nascem utilizando dessa metodologia. Então, se você quer ser um desenvolvedor antenado, um desenvolvedor fora de série, disputado, você tem que se ligar nisso, cara. Vale a pena você estudar. Mesmo que, de repente, hoje, você esteja começando a querer desenvolver, fala, cara, eu estou querendo aprender a desenvolver ainda. Não se preocupe. É a hora de você estudar esse tipo de conteúdo. Vai ser útil para você. Porque para você desenvolver um sistema, a primeira coisa que você tem que saber é como reunir informações suficientes para você conseguir desenhar a sua ideia, para você conseguir tirar ela do papel. Só que antes de você tirar ela do papel, você tem que colocar a sua ideia no papel. E quando você tem uma estratégia para fazer isso, fica fácil. Senão você fica com uma parada toda desordenada, sem saber, putz, eu fiz isso, e agora, o que eu vou fazer? Não sei. Cara, se você estudar uma metodologia dessa de desenvolvimento, você vai ter um guia ali para você seguir, para você saber o que você tem que fazer depois. Sacou? Então marca aí a Startup Enxuta para você ler. Procure pelo livro. Beleza? E, claro, o desenvolvimento de um aplicativo como um todo, sim, pode levar muitos anos. Porém, em um mês, menos de um mês, você pode criar um protótipo utilizável, útil e que já vale uma grana, que já se paga. Tá? Essa é a ideia, é possível. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso do zero sem saber programar. Mas quando você sabe, você consegue fazer isso rapidinho. O ponto é, a metodologia você tem que saber, porque ela vai te dar o norte. E vai ser um diferencial para você que quer ser um desenvolvedor disputado e ainda vai criar para você uma oportunidade para talvez lá na frente, daqui a alguns anos, você montar a sua própria empresa, mesmo que hoje talvez você só esteja pensando em simplesmente ter um emprego. Tudo bem com isso, não tem nada de errado. Mas eu te garanto que se você se preocupar em aprender isso, isso vai te ajudar não só para o seu emprego, mas vai abrir uma possibilidade para a sua vida, para um dia que você tiver a ideia de montar o seu próprio negócio, vai ficar muito mais fácil para você. Agora deixa eu explicar aqui o jeito errado de criar um aplicativo para se ganhar dinheiro com ele. E antes de eu explicar isso, eu gostaria de deixar muito claro aqui com você que está acompanhando aqui essa live, que se você tiver alguma dúvida, posta. Se você não concordar com alguma coisa, posta. Porque se alguma coisa ficar martelando na sua cabeça e você não entender, e você não der a oportunidade também de se abrir aqui, mergulhar nesse aprendizado e aproveitar que eu estou aqui dando essa aula gratuitamente aqui para você, você só vai estar perdendo seu tempo. Então, cara, se possível, tem dúvida, interage, não fica com medo. Nenhuma dúvida é boba, nenhuma dúvida. Se você tem uma dúvida, se você tem alguma coisa que está martelando na sua cabeça, posta aí que a gente vai falar a respeito e eu estou aqui para ajudar você. Belezinha? Um dos jeitos errados que a galera faz para desenvolver um aplicativo e tentar ganhar dinheiro com ele, primeiro, eles tentam ter o aplicativo 100% pronto antes de começar a vender. Como que eu sei disso? Aí você pode estar se perguntando, como que o cara sabe disso? Porque ele simplesmente vê os outros se fuder e aí ele fica criticando os outros. Não, não é. Porque eu também já fiz isso. Eu já cometi esse erro lá atrás. Cara, eu cheguei a investir, eu nem somei, mas certamente eu já investi mais de 200 mil reais em um aplicativo que foi jogado no lixo, que eu não toquei adiante. Por quê? Cara, eu morri na praia com aquele aplicativo. Há anos atrás, por exemplo, eu estava desenvolvendo um app, uma ideia de ser tipo um LinkedIn para desenvolver pessoas. Um ponto de encontro de profissionais especialistas, só que com conteúdos focados, conteúdos validados para poder desenvolver essas pessoas.
E lá atrás, na DataSun, uma das minhas empresas do passado, eu errei, cara, nisso. Por quê? A gente desenvolveu um puta cara lá, um puta sistema, um monte de coisa complexa e demoramos demais para começar a vender. Demoramos demais. Aí o que aconteceu? Acabou o caixa, cara. A gente ficou uns 2 anos desenvolvendo o negócio e o processo foi falho ao ponto da gente ficar sem grana e não conseguir capitalizar para poder continuar com esse projeto. Então, você tem que ficar muito ligado nisso. O que eu aprendi com isso é, quando você tem uma ideia, cara, você tem que operacionalizar ela, inclusive pensando na parte financeira. Não queira você bancar ela inteira do seu bolso. Por quê? Se uma ideia for boa, é bom que você tenha empresas e pessoas que possam pagar por ela. Porque senão, significa que talvez essa ideia nem seja tão boa assim. Beleza? Então toma cuidado. Eu falo isso por mim mesmo, por experiência própria, tá? Foi um erro lá no passado. Então, eu estou aqui compartilhando com você abertamente para que você também não cometa esse tipo de erro. Não vai querer desenvolver um aplicativo e deixar ele o mais perfeito possível antes de vender. Você tem que fazer só o produto mínimo viável e ir lá e partir para a venda, velho. Não vendeu, faz a reengenharia ali em cima do que a galera realmente precisa. E se você perceber que aquele negócio não vai para frente, sai fora desse negócio. Tá bom? Inclusive, um dia aí qualquer, se alguém tiver uma respeito disso, eu posso falar a respeito desse tema, mas acho que não vem ao caso ainda aqui de vocês que estão querendo aprender a desenvolver nesse momento. Talvez para uma galerinha aí que esteja já há muito tempo no mercado. Beleza? Mas se alguém tiver uma dúvida, eu posso compartilhar futuramente aí, de repente, no canal do YouTube, essa história e como resolver ela. Beleza? Então, assim, o jeito certo de você construir um app para ganhar grana envolve você criar um protótipo muito rapidamente, o mais rápido possível, validar esse protótipo com seu potencial cliente, tornar esse protótipo já utilizável, já útil, fazer um MVP, né, um produto mínimo viável, que a gente chama, que é um sistema ali, ele pode até ser meio Frankenstein, mas ele tem que funcionar e resolver a parte mais crucial do problema. E aí, o quanto antes você tem que começar a vender essa parada, essa sua ideia. Porque se você fizer isso, a parada vai dar bom. Você vai ter gás e você vai continuar desenvolvendo um problema que realmente precisa ser resolvido. Não vai pela sua cabeça, não vai pelo que você acha só que as pessoas precisam. Porque senão pode dar merda. Você pode se perder no meio do caminho. Beleza? E o detalhe, no começo você tem que se preocupar em simplesmente se manter e desenvolver aquela ideia. Depois, os próximos clientes, na hora que você entra na escala, aí é a hora que você começa a ganhar dinheiro com o software. Então, se liga. E essa é uma possibilidade real, tá? Quem está entrando aí no mercado de desenvolvimento de software e pode começar a desenvolver um aplicativo para ganhar uma grana, pode até ser uma renda extra, tá? Inclusive, eu vou explicar para vocês aqui como que eu também já fiz, tá? Por exemplo, se vocês forem analisar, lá atrás, no começo da minha carreira, quando eu tinha a DataSun, né, que era a minha empresa de consultoria, que eu fazia alocação de recursos, a terceirização de mão de obra de programadores, lá atrás, a gente sempre reinvestiu toda a grana que entrou para desenvolver projetos, para desenvolver produtos. Então, cara, a gente fez vários MVPs de várias coisas. Várias delas foram descartadas porque foram ideias ali que não serviram para nada, mas tem coisas que foram desenvolvidas e que são úteis até hoje. Que, inclusive, são softwares internos que a gente utiliza para fazer grana, né? Para tomar decisões e tal. Então, muitas vezes, quando você é um desenvolvedor e você está lá trabalhando e tal, você pode começar a desenvolver algum aplicativo para alguma coisa útil para a sua vida mesmo.
e depois você descobre que essa parada você pode vender porque tem outras pessoas com o mesmo problema. Então você tem que ficar antenado nisso, porque isso é sempre uma oportunidade para quem é desenvolvedor. Porque tem muita gente aí com um problema que não consegue resolver. E a gente consegue. Beleza? Então, assim, uma dica crucial. Cria um protótipo funcional o mais rápido que você puder, sem frescuras. Castilho, como que eu faço isso? Bichão, basta você dar uma googada. Coloca no Google aí, que esse é o caminho. É o começo. Criou um protótipo, você vai entender todas as coisas que você tem que fazer para criar o protótipo, tornar ele ali útil, resolver o problema mais crucial, mais dolorido desses potenciais clientes aí que vão utilizar esse sistema que você vai querer desenvolver. E aí, velho, você já tem que pegar e partir para venda e vender esse projeto piloto, mesmo que seja por um valor ínfimo, só para bancar os custos do desenvolvimento, tá? E saiba que você tem que falhar o mais rápido possível. Então, você fazer o sistema, ir lá e falar, putz, cara, não tá legal, não vai resolver. Você ter que corrigir isso não é um problema. O problema é você demorar demais para descobrir que aquilo não vai resolver o problema e você tem que refazer. Então, quanto antes você corrigir, mais rápido também o seu sistema vai ficar poderoso resolvendo um problema realmente útil. Então, assim, é o que eles chamam de pivotar, né? Você tem um problema, você faz o seu piloto, vai testar com seus clientes. A galera foi tentar usar, tal, não conseguiu, não funcionou, não serviu para resolver o problema. Você analisa o problema, analisa a situação, vê o que precisa ser mudado, corre, altera o que tiver que alterar e vai de novo para esses clientes para poder testar. E assim você faz esse ciclo quanto mais rápido, melhor. Tá? Dessa forma que a maioria dos sistemas são resolvidos hoje em dia e são feitos e eles crescem muito rapidamente sendo desenvolvidos dessa maneira, porque ele está sempre em interação com o usuário final e isso faz com que eles sejam úteis. Porque não adianta a gente fazer um sistema na nossa cabeça que a gente acha que vai resolver um problema e na prática ele está só criando um outro problema para o cliente e o problema que ele realmente deveria resolver ele não resolve. Você só está trocando 6 por meia dúzia e vai por mim. Tem muito sistema aí que não serve para nada. Ele está lá, ele gera só burocracia. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque software, a ideia do software é o quê? É criar soluções para problemas. Como, por exemplo, a gente tem aí Uber, iFood, e uma pancada de outros sistemas que existem aí no mercado e aplicativos. Por que eu trouxe esse tema para vocês? Porque todo mundo que está querendo ser um desenvolvedor disputado, quer ser um desenvolvedor bom, mesmo que você esteja querendo entrar no mercado de desenvolvimento, cara, você já entra ligado num processo que é muito valioso, que é o processo de criação de startups enxutas, que é o que a gente utiliza também para criar produtos digitais, softwares, tá? Saber disso coloca você milhares de anos-luz com a maioria dos desenvolvedores, porque a galera não estuda essa parada. E é simples. É super simples e faz toda a diferença. Tá bom? Mas a gente tem live todo dia e eu tô sempre postando no Insta do Dev Disputado o que vai ser o tema do dia e o horário. Então, fica ligado, acompanha o Insta aí quem ainda não está acompanhando, porque aí é onde eu posto os temas e o que a gente vai abordar aqui dia a dia, beleza? Mas são sempre temas que são úteis para tornar você um desenvolvedor disputado, um programador disputado no mercado de trabalho, do tipo que pode escolher aonde trabalhar.